Olá, o litoral brasileiro tem 7.500 quilômetros de extensão. Já os rios navegáveis somam uma imensa via de 42 mil quilômetros. Mas o transporte aquaviário representa apenas 16% de toda a movimentação de cargas no Brasil. 60% estão transportadas nas rodovias. E os problemas de ter o transporte de cargas centrado em caminhões são bastante conhecidos. Em 2019, o governo federal encaminhou ao Congresso um projeto de lei que cria o programa BR do Mar, um conjunto de medidas propostas para implementar a infraestrutura destinada a aumentar exatamente a oferta da navegação de cabotagem, incentivar a concorrência e criar novas rotas, reduzindo os custos do setor de navegação brasileiro. Neste agenda, eu recebo o senador Nelsinho Trade, do PSDB de Mato Grosso do Sul, que relatou o projeto na Comissão de Assuntos Econômicos. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço, é um prazer estar falando com você, Antônia Márcia Vale, desse programa tão ilustrativo, enriquecedor, que com certeza faz um ganho muito importante para quem puder estar nos assistindo. Esse programa ele vem com uma série de tentativas de mudança de legislação, de criação de incentivos para que, de fato, o transporte fluvial e marítimo ele possa ser significativo. O que o senhor destaca nesse programa? Bom, esse programa ele é muito completo, é muito intenso. Se você for de forma pormenorizada, ver os impactos que o incremento da navegação de cabotagem poderá ocorrer na economia brasileira, realmente mostra-se um horizonte bastante promissor. É bom que o telespectador e aquele que está nos ouvindo saiba que o nosso país é um dos poucos que tem um território tão vasto em número de quilômetros na costa marítima. Você já disse na sua introdução, são mais de 7.500 quilômetros de costa, onde você engloba praticamente todas as regiões brasileiras, sul, sudeste, nordeste, norte e, consequentemente, indiretamente, o centro-oeste, porque para você poder acessar essas costas, você vai ter que levar o seu produto através da rodovia para que lá possa chegar e, consequentemente, fazer o transporte pela cabotagem. Daí o apelido que teve a lei, porque quando você pensa em transporte, vem logo na sua cabeça uma rota, uma rodovia. O apelido que a lei teve de BR do Mar. Ou seja, não dá para você fazer uma estrada no mar. Então, naturalmente, o que vai justificar essa questão é exatamente o trânsito que vai ocorrer, o incremento desse setor no sentido de promover o desenvolvimento socioeconômico, não só diretamente desse setor, mas indiretamente de diferentes outros setores que acabam sendo correlatos a essa questão. Ou seja, o benefício dessa aprovação, ela tem aplicação na garantia de mais empregos, ela tem ampliação dos recursos dentro do próprio sistema, ela tem recursos do Fundo da Marinha Mercante, ou seja, por isso que demora tanto um projeto complexo como esse ficar pronto. Cada região dessa que eu citei tem uma particularidade de um interesse diferente em detrimento da outra. Isso deu um trabalho hercúleo para produzir esse relatório e apresentar, como a gente já apresentou na Comissão de Assuntos Econômicos. E foi aprovado, né? Senador, agora o senhor falou de uma questão aí que é o transporte, né? O transporte, por exemplo, carga, se a gente pensar em grãos, não vai para o porto né, sozinho, ou vai de trem ou vai de caminhão, quer dizer, não, né, você tem esse transporte também. E o senhor, de certa forma, já introduziu uma resistência que aconteceu durante a tramitação do projeto, que era o temor dos caminhoneiros de perderem espaço no transporte de cargas do Brasil. Como é que ficou equacionada essa questão? Bom, primeiro que dificilmente
os grãos que poderão ser transportados pela cabotagem vai sair de um lugar que tenha lindeiro a esse local, já o oceano, para você poder fazer o transbordo para um navio. Para que esse grão chegue até o local desse transbordo, é preciso que ele percorra um caminho, uma rota, uma ferrovia, para fazer com que haja uma interligação desses modos de transporte. Aí eu remeto a todos que estão nos assistindo a fazer o seguinte raciocínio. A partir do momento que se aquece, que se movimenta esse quesito que está um pouco atrofiado no nosso país, que é a navegação de cabotagem, consequentemente, de uma forma indireta, os outros que fazem com que possa vir a agregar valor a essa movimentação também serão aquecidos. Então, bastou uma explicação bastante prática para que aqueles que tinham uma resistência no sentido de fazer só o transporte através de rotas ou através de ferrovias entendessem que muitas vezes na vida, um passo para trás significa 10 para frente. E eles praticamente concordaram, você vê que não teve nenhuma resistência, a gente deu ouvido àqueles que estavam preocupados, explicamos e houve aí um entendimento maduro da importância que é explorar a costa brasileira. Senador, no projeto está previsto também a criação de uma grande empresa pública, né? Uma empresa brasileira de investimentos na navegação, que deve construir uma frota de navios de diversos tamanhos para fretar essas embarcações para as empresas que vão fazer o transporte. Como é que eu queria que você explicasse um pouquinho essa questão, porque um dos grandes objetivos declarados pelo projeto, que o senhor também declarou, é implementar a frota, a construção, né, a frota náutica brasileira, aumentar essa produção. Mas você vai ter uma empresa pública que vai financiar isso. Como é que fica a iniciativa, qual a participação da iniciativa privada nesse processo? Bom, para você poder ter essas peças da engrenagem funcionando adequadamente, ainda mais num processo inicial, há que se ter o braço forte do governo federal para poder auxiliar e fomentar toda a indústria que fica em volta dessa questão. E isso foi muito bem desenhado, porque se você fizer um retrospecto das fabricações das embarcações brasileiras nas últimas décadas, é um valor realmente ínfimo. Ou seja, já que nós vamos incrementar esse setor, para diminuir o custo do Brasil, há que se ter também a força do governo, através do seu braço, através de uma instituição pública, para poder auxiliar todos aqueles que estão envolvidos nessa questão. E com isso também um olhar todo especial para as questões relativas ao nosso território brasileiro, porque esse projeto, de uma forma equilibrada, ele abre também para o campo internacional, justamente para promover uma competitividade, e onde se tem essa competitividade, quem sai ganhando com isso é o custo final, porque ele acaba caindo, e isso vai fazer com que a gente, de uma forma bastante justa e sensata, promova essa competição para que, no final, quem saia ganhando é você que está nos assistindo, com a redução do custo dos produtos que haverão de usar essa rota como alternativa. Sendo aprovado agora, o senhor acredita que a gente pode alcançar já em 2022 esse crescimento da navegação de cabotagem, que chega a se estimar aí também, na estimativa do governo, um crescimento de até 60%? Eu penso que, de pronto, assim, num curto espaço, nós haveremos de ter uma evolução
mas para poder atingir esse pico máximo, há que se ter um tempo para poder fazer com que essa evolução possa ser sentida e fomentada. Mas o importante é dar o primeiro passo. Você não aprende a correr de uma hora para outra. Primeiro você engatinha, depois você anda e dali você sai correndo. Então, é algo que precisava ser feito. Esse primeiro passo está dado, o projeto ainda está tramitando aqui no Senado da República, já existe por parte de alguns senadores, principalmente da região Nordeste, uma necessidade para que ele possa ser votado logo em caráter de urgência, porque lá tem a questão da indústria salineira, que precisa muito desse incentivo que está descrito em um dos artigos do projeto, para poder competir com o Chile em função da forma como que o sal é extraído, e se isso não for devidamente encaminhado, poderá haver uma ruptura nesse ramo tão importante da economia da região Nordeste, principalmente no Rio Grande do Norte. Esse projeto, quem tinha que opinar nele já opinou, quem tinha que pôr emenda nele já colocou, quem tinha que derrubar a emenda já derrubou, quem tinha que aprovar já aprovou, ele está devidamente esgotado. E é bom se ressaltar que com o relatório extraído que deve ser aprovado, e assim eu espero, ele ainda deverá voltar para a Câmara dos Deputados. E eu coloco aí como uma margem da gente poder entregar isso para o Brasil ainda esse ano. Porque ele teve modificações do que veio da Câmara para cá. E uma dessas modificações, senador, é a questão da contratação de pessoal. Quer dizer, o projeto abre o mercado de navegação de cabotagem para as empresas estrangeiras e tem aí algumas determinações como o percentual de profissionais brasileiros, né, de marítimos, como são chamados, brasileiros que devem trabalhar nessas embarcações. O projeto veio com uma obrigatoriedade de 2/3 de marítimos brasileiros. O senhor reduziu esse percentual para 1/3, e isso foi bastante contestado pelos marítimos, mas ao mesmo tempo foi defendido pelas empresas. Eu queria que o senhor nos falasse um pouquinho de como é que foi essa negociação e por que o senhor chegou a esse volume de 1/3 de trabalhadores brasileiros e não 2/3 como veio antes. Tudo visa exatamente estimular uma competição. Será exigido o mínimo de 1/3 de tripulantes brasileiros já no início das operações das embarcações, o que não ocorre hoje. Na forma das regras vigentes, resolução do Ministério da Justiça e Segurança Pública, as embarcações estrangeiras na cabotagem devem operar com 1/5 de tripulação brasileiros após os 90 dias de permanência e 1/3 de tripulantes brasileiros após os 180 dias. Ou seja, a intenção foi justamente essa, a gente demonstrar a todo o mercado que a gente não quer ser monopolista no que tange às questões relativas à empregabilidade dos brasileiros. Nós estamos abrindo essa questão de uma forma gradativa, justamente para poder, com esse passo para trás, dar vários para frente, porque vão estimular a competição e, com certeza, isso será preenchido pelo movimento que isso acabará gerando dentro desse setor. Senador, tem um outro aspecto que é um pouco menos conhecido, que é a questão do Fundo de Marinha Mercante. Eu queria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre isso, que o senhor também aceitou a redução do percentual desse fundo. Hoje é um percentual de 25%, cai para 8%. Isso foi uma emenda da senadora Cátia Abreu, que queria, na verdade, zerar esse fundo, e o senhor negociou esse percentual aí. Explica um pouquinho para a gente como é usado esse fundo e por que o senhor manteve. Olha, todo o princípio das alterações que a gente fez nesse projeto, nem para 80, nem para 8, foi justamente para a gente poder incrementar e incentivar a competitividade. A senadora Cátia Abreu, logo que esse projeto chegou aqui na casa, ela tinha quatro projetos similares que ela vinha aperfeiçoando ano a ano. E isso fez com que, com a experiência que ela adquiriu
lá no Ministério da Agricultura, que ela foi ministra da presidente Dilma, que ela se aperfeiçoasse nessa questão, tornasse uma especialista. E a gente debateu muito e fizemos um entendimento de que, atingindo esse objetivo, a gente vai acabar estimulando esse setor no sentido de realmente diminuir o custo para o Brasil e promover o desenvolvimento. Então, ela compreendeu isso, fez um discurso defendendo a posição dela, mas, ao final, acabou votando favoravelmente ao conteúdo do relatório, o que realmente me dignificou, porque receber um voto de quem é uma especialista nesse assunto favorável acabou dando um aval, uma chancela para que os outros colegas acabassem por aprovar. O senhor também manteve uma alíquota, não é, de transporte de granéis líquidos, ou seja, de transporte de combustíveis na navegação fluvial, essa alíquota, esse imposto nas regiões Norte e Nordeste. Esse imposto, que foi uma sugestão, essa manutenção foi uma sugestão do senador Eduardo Braga, esse imposto não encarece lá o transporte de combustíveis? Mas e qual a importância dele? Por que o senhor deixou? Bom, também da mesma forma, como você vê, os assuntos regionais, cada um puxa a brasa para a sua região. Eduardo Braga defendendo a região norte, Cátia Abreu a região ali do sudeste, o pessoal do Rio Grande do Norte defendendo o nordeste, o Portinho defendendo o Rio de Janeiro, o pessoal do sul defendendo o seu interesse. Tudo isso fez com que a gente pudesse achar um equilíbrio e não foi tarefa fácil. A gente despendeu tempos em tempos. Para você ter uma ideia, o ministro da Infraestrutura teve que vir várias vezes aqui para o Senado para poder explicar ponto a ponto do projeto. Essa é uma questão muito cara para a região norte, é muito importante, e o senador Eduardo Braga, junto com esse debate, se convenceu que esse seria o melhor caminho e votou também favoravelmente para um texto equilibrado e que venha promover o desenvolvimento também daquela região. Senador, quando a gente fala disso, a gente está falando do famoso Custo Brasil, de infraestrutura, e eu queria aproveitar o tempo que a gente ainda tem e puxar um outro assunto que o senhor também está trabalhando nele, que é a Rota Bioceânica, né, que a gente ouve pouco falar ainda, mas que é uma obra que surgiu lá no começo dos anos 2000, que não foi adiante, era um grande projeto na época de iniciativa de integração da infraestrutura do Mercosul, e que sobrou essa Rota Bioceânica, que é uma grande estrada que liga o Porto de Santos a 2 portos no Chile, né, passando aí no meio do caminho pelo Paraguai e pela Argentina. Eu queria que o senhor nos falasse um pouco de como é que está esse projeto. Ele está com uma possibilidade de construção de uma ponte ferroviária aí entre Brasil e Paraguai. Eu queria que o senhor nos desse um pouco de atualização da Rota Bioceânica. Olha, esse é um grande projeto de desenvolvimento econômico para o nosso país. Ele é assim denominado bioceânico, porque ele vai unir os 2 oceanos. O Oceano Atlântico, que banha o nosso país do lado do Porto de Santos, ele vai atravessar praticamente a região sudeste e centro-oeste, vai chegar numa cidade do Mato Grosso do Sul, que faz divisa com o Paraguai e é separado uma da outra pelo Rio Paraguai, que é a cidade de Porto Murtinho, onde ali será edificada uma ponte rodoviária para poder atingir a cidade paraguaia de Carmelo Peralta. Essa ponte rodoviária, pela extensão do Rio Paraguai, que em determinados locais você chega a perder de vista na sua largura, ela era um dos pontos mais caros do projeto. E a Itaipu Binacional, vislumbrando um horizonte de desenvolvimento, resolveu custear os recursos para edificar essa ponte, que já teve a licitação concluída, já foi proclamado o vencedor e já vai começar as obras e deve terminar em 2023. No Paraná, está se discutindo
a questão ferroviária para você também passar por alguns países como Paraguai, Argentina, chegando no Chile, para que lá no Chile, que é banhado pelo Oceano Pacífico, daí rota bioceânica, ter 2 portos para poder receber os produtos provenientes, principalmente do agronegócio brasileiro, que é o porto de Iquique e o porto de Antofagasta. E, a partir do momento que se chegar lá, o produto para atingir o continente asiático, que é o nosso grande cliente na questão dos grãos, das carnes, tanto bovina quanto a questão das outras carnes, reduz em 8.000 quilômetros marítimos, 14 dias de viagem, em alguns casos, barateamento do frete de 40%. Imagina como que vai incrementar esse movimento econômico nesse setor. Então, é um projeto extremamente interessante. Essa união, tanto ferroviária quanto rodoviária, é importante porque um compensa o outro em algumas questões. Por exemplo, tem uma situação particular de um detalhe que na Cordilheira dos Andes, o motor da locomotiva que leva a carga ferroviária, ele tende a ter problemas devido à questão da altitude, da falta do ar, aquela coisa toda, mas que é compensado pela rota, pela questão rodoviária. Então, um complementa o outro. Quando se vê, às vezes, debates do estado do Paraná, do Mato Grosso do Sul, um defendendo a rota rodoviária, outro a ferroviária, a gente chegou a uma conclusão que a gente tem que andar de mãos dadas para poder levar o nosso produto para que o continente asiático, utilizando essa rota, poderá ser um excelente mercado de incremento da nossa atividade do agronegócio. Eu acredito muito nesse projeto. Recentemente eu fui o relator do acordo de livre comércio entre o Brasil e o Chile. O acordo foi aprovado no Senado, já foi aprovado pelo parlamento chileno e praticamente já está consumado um trabalho feito pelo Itamaraty, por vários governos, de proporcionar a esses 2 países um incremento ainda maior na sua relação de negócios. Para você ter uma ideia, segundo a CNI, em 2020, a corrente de comércio entre as 2 economias, Brasil e Chile, somou 6,7 bilhões de dólares. Imagina isso incrementado. E dia desses eu fui almoçar na Embaixada do Chile e conheci lá o chanceler chileno. Quando eu relatei para ele, com esse entusiasmo, todo esse projeto, ele se entusiasmou mais ainda, dizendo que nós tínhamos que organizar um seminário envolvendo os 4 países para que esse assunto possa ser devidamente noticiado no país deles. E nós já estamos organizando isso. Tá. Eu queria só que o senhor tocasse um pouquinho também na questão ambiental, que ela tem sido levantada, porque ele corta aí ecossistemas bastante fragilizados já, como o Pantanal, como algumas áreas de cerrado. Como é que vocês pretendem equalizar essa questão para que o desenvolvimento econômico não maltrate mais ainda esse meio ambiente, principalmente do Pantanal? Todo o viés do desenvolvimento dessa rota tem uma preocupação sustentável muito forte. Até porque o Pantanal e o Chaco paraguaio, que é o território equivalente ao país vizinho, é muito caro para nós, no sentido da sua preservação. Eu sou nascido no Mato Grosso Uno, e o Mato Grosso do Sul, que é o estado que eu pertenço, tem 65% do território do Pantanal. Então, todas as ações de desenvolvimento, ela tem um enfoque e um olhar muito interessante nessa questão. E, aproveitando que já vai ter essa rota, nós já envolvemos aí 2 setores muito importantes que vão também serem incrementados com essa questão, que é o setor do turismo, onde o trade turístico já
percorreu praticamente todo esse trajeto para poder identificar os locais onde se tem apelo turístico para a gente promover uma integração entre esses 4 países. E eu estava esses dias numa universidade federal fazendo essa palestra. Sempre tem aqueles alunos que tira 10 em tudo, que faz aquelas perguntas mais inteligentes que você possa esperar. Aí um deles levantou a mão e falou: senador, vem cá, parabéns, né, por isso tudo aí que vocês estão fazendo, mas o senhor não acha que tem que também promover um intercâmbio cultural entre as universidades desses países todos? Olha, de pronto captei a ideia desse estudante, já levei isso para frente, já foi mapeado pela Universidade do Estado do Mato Grosso do Sul algumas universidades para poder fazer esse intercâmbio com os estudantes, não só no que tange as universidades ao conhecimento, mas também na cultura desses países. Para você ter uma ideia, saindo dali de Porto Murtinho até você chegar num desses portos, você vai ter uma distância menor do que se você sai da capital, Campo Grande, para o Rio de Janeiro. Que interessante, né, senador? Senador, eu quero agradecer a sua presença aqui no Agenda Econômica. São muitos assuntos, certamente teremos oportunidade de conversar novamente sobre alguns que não foram conversados aqui ainda. Muito obrigada. Eu que agradeço, Antônia, parabéns aí pela sua interlocução. A gente quer se colocar sempre à disposição para debater os interesses, assuntos que movem a nossa economia. Bom, e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui nesse programa. Se você quiser rever, encaminhar para alguém, a gente está nas redes sociais, está no site do Senado, senado.leg.br/TV, e está também no canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado. Aproveita e se inscreve lá no nosso canal e acompanha a nossa programação, que tem muita coisa que você vai gostar. Até a próxima agenda.